Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Thiago, sou estudante de filosofia e eu sou um cristão ortodoxo. No vídeo de hoje eu quero fazer esse react, essa participação do professor Lucas Gestas no podcast do César Cavalcante, onde eles estão tocando no assunto se a Bíblia ela foi criada, foi feito o cânon bíblico pela Igreja Católica. Então, o professor Lucas ele vai trazer uma perspectiva diferente desse assunto, dizendo que não foi bem assim, que não foi a Igreja Católica que fez o cânon bíblico, ou que guardou, ou criou a Bíblia. Então, achei alguns pontos interessantes que ele vai falar e queria pontuar esses pontos. E então, espero que vocês gostem e sem demoras, vamos pro vídeo, né? Vamos lá, vamos falar do tema de hoje. A Bíblia, ela é de propriedade do catolicismo romano. Tem essa história, né? Quando você vai conversar com alguém, ele fala assim, se não fosse a Igreja Católica, não existia Bíblia, né? Mitos e verdades, o que tem aí, Lucas? Aliás... Então, como eu estava falando na introdução, esse é o ponto tópico dessa entrevista, né, desse podcast, onde eles vão tentar desmistificar essa narrativa, né, de onde seria que a Igreja Católica teria feito a Bíblia e teria guardado a Bíblia, né? Então, a gente vai ver aqui os pontos e os argumentos que o Lucas Gestas vai trazer, né? O material didático da aula de hoje está sendo postado lá no grupo de super interessados. Solta aí. Então, a gente precisa sempre entender que, para essa pessoa, só existia a Igreja Católica antes da Reforma. E a gente está falando aqui desde sexta-feira que, antes da Reforma Protestante, existiam várias igrejas. Tanto no Ocidente, não só a Igreja Católica existia outras igrejas que não eram a Igreja Católica Apostólica Romana na Europa, e em relação ao Oriente, você tem já séculos de divisões e diversas igrejas orientais. Então, quando a pessoa diz que a Bíblia da Igreja Católica, ela esquece que existiam diversas outras igrejas antes da Reforma Protestante, tanto no Ocidente quanto no Oriente, que não eram católicas romanas. Tá, já queria começar pontuando esse argumento, né? Primeiramente, a gente tem que ver em que período que o professor Lucas está falando, né? Então, antes da Reforma, já teria o cisma de 1054 e já teria o cisma do Concílio de Calcedônia. Então, teria três grandes cismas, né? O primeiro cisma seria o cisma de Calcedônia, onde a gente teria o rompimento das igrejas ortodoxas orientais, que são as miafisitas, e no 1054 seria o cisma entre a igreja ortodoxa a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Então a gente tem esses três pontos. Não é que se há diversas igrejas, né? Então eu queria ver muito bem o que ele quer pontuar aqui, né? Então vamos seguindo para ver o que ele quer dizer exatamente nessa fala dele, né? Nesse argumento. Também tem a pessoa que ela entende que até o século IV todas as igrejas eram a Igreja Católica Apostólica Romana, que também é um erro absurdo. Confundir, César, o que é chamado de catolicidade no Império Romano com a Igreja Católica Apostólica Romana. Qual a diferença? Tá? Durante a imperialização do cristianismo, né, desde a época das viradas constantinianas para frente, vai se formar uma ideia que o Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente, ele precisa se unir com a Igreja. Então isso vai acontecer só mesmo lá depois de Teodósio, né? Que o Império... Tá, aqui eu já acho complicado essa questão assim de dizer assim que até o século IV, antes disso, a igreja não seria universal, não se entendia como una, né? Na verdade, isso não se segue. A igreja, sim, sempre se entendeu como una. A igreja se entendia como uma igreja só, um corpo só, legado pelos apóstolos aos seus sucessores e dos seus sucessores aos seus sucessores. Então, na igreja primitiva, nos Santos Padres, eles entendiam que a igreja era uma igreja verdadeira quando ela tinha sucessão apostólica e estava em unidade, né, com a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Então, eles se entendiam sim apenas como uma só igreja. Não é só quando o império passa a parar de perseguir a igreja com Constantino, onde Constantino ele para as perseguições da igreja, que a igreja tenta buscar essa unidade universal por conta do império, tá? Não, a igreja já se entendia como una antes disso. Então, é um ponto aqui que já está equivocado na abordagem do professor Lucas Gestas. O Império Romano vai se tornar niceno. E a ideia é que todas as igrejas que estão debaixo do Império Romano são uma igreja só, tá? Porque o Império Romano é um império só. Então, é como se fosse uma ideologia. Todo mundo que estiver debaixo do Império Romano faz parte da Igreja Católica, tá? O que é a Igreja Católica? É a igreja segundo o todo.
o Império Romano também era conhecido como Império Católico, o Império segundo todo, o Império que está em todos os lugares, em todas as partes. A igreja ou o Império, ou o César que está nos 4 ventos cardeais, tá? Não é dizer que é a igreja de Roma. Tá. Uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, reforçando, não era só quando a questão do Concílio de Nicéia em 325 que começou a ter essa perspectiva de a igreja ser una, ser universal, ser católica. Não. Antes do Concílio de Nicéia, os Santos Padres já tinham essa opinião, tá? De que a igreja era católica e que ela era una. Então, eu queria entender de onde é que o professor Lucas Gestas tira essa opinião e tira essas informações, né? De querer dizer que a igreja não era uma igreja só, era dividida. Quando nós vemos os Santos Padres falando sobre isso, é muito pelo contrário. Eles já entendiam que a igreja era una, tá? Então, é bem complexo, na verdade, tu tentar sustentar essas afirmações. Que então, só após Nicéia, que a igreja, por conta do Império, tentaria ser una. Então, a pessoa que pega qualquer texto que fala a palavra Igreja Católica antes do século VI e diz que é a Igreja de Roma, ela está sendo completamente leiga, ignorante mesmo. Por quê? Porque catolicidade, a palavra católica, ela é um adjetivo, é adjetivo de universalidade. Não significa que todas aquelas igrejas são a mesma igreja. É a mesma coisa que eu dizer que todas as igrejas protestantes são uma igreja só. Não tem como. Então, igrejas protestantes e evangélicas. Então, a Assembleia de Deus e a Presbiteriana é uma igreja só? Não. Não, mas aí é outro ponto, né? Vocês já se entendem que vocês não são uma igreja só, entende? O meio protestante já entende que são igrejas separadas e que seria a igreja de Cristo seria uma igreja espiritual, né? Não uma igreja propriamente física, assim como os pais da igreja entendiam desde o princípio, de ser uma igreja una. E nesse ponto ele dizer que aqueles que afirmam isso antes do século VI, que essa igreja católica seria a igreja católica universal ou a igreja de Roma, olha, isso aí também está equivocado. A igreja de Roma fazia parte sim da igreja católica, tá? Essas igrejas, esses patriarcados, as grandes sé, se entendiam só como uma só igreja. E para começar a falar desses pontos dos Santos Padres, eu quero trazer algumas citações para vocês entenderem esse ponto que eu estou trazendo. A gente vem aqui eu separei algumas citações, algumas dos Santos Padres e alguns pontos aqui até do Credo Niceno-Constantinopolitano. O Credo Niceno-Constantinopolitano, ele foi ali feito no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla. O Concílio de Nicéia 325 e o Concílio de Constantinopla 381. Então a gente naquele ponto que o professor Lucas Gestas estava falando, onde a igreja para de ser perseguida pelo Império e ela pode ali se tranquilizar e poder se reunir, fazer seus concílios, onde a igreja como um todo conseguia se reunir para debater assuntos e conversar sobre a doutrina. Então no Concílio de Nicéia estava sendo combatido o arianismo, a heresia do presbítero Ário. E um dos pontos principais desse concílio foi o Credo Niceno-Constantinopolitano, que já continha uma doutrina que via antes do Concílio de Nicéia, que diz o seguinte, olha essa parte do Credo Niceno-Constantinopolitano. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Olha bem aqui no início, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, esses santos padres que receberam a tradição dos seus anteriores, daqueles que passaram a tradição para eles, para os seus sucessores, chegando aqui no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla, já entendiam que a igreja era una, que ela era santa e que era católica. Então, nada dessa questão de uma multiplicidade de igrejas, onde que as igrejas não eram unidas, eram como se fossem apenas igrejas irmãs, que não tinham comunhão, não era uma igreja só. Não é bem assim. Nós vemos aqui, então, uma citação de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia é discípulo de São João Evangelista, então discípulo dos apóstolos. Ele diz o seguinte... Santo Inácio de Antioquia, a carta aos esmirienses. Onde quer que o bispo apareça, lá também esteja a multidão. Assim, onde Jesus Cristo está, lá está a Igreja Católica. Essa questão da catolicidade da igreja, a igreja universal. Não só universal, né? A catolicidade não queria dizer só universal, mas também da plenitude da doutrina. É aquela igreja que busca ser universal e que tem a doutrina plena recebida dos apóstolos. O martírio de Policarpo, né? Uma das situações que a gente tem do martírio de Policarpo. A igreja de Deus, que vive como estrangeira em Esmirna. Para a igreja de Deus, que vive como estrangeira em Filomélio. E para todas as comunidades da Santa Igreja, da Igreja Santa e Universal, onde quer que ela esteja. Então essa questão assim, de entender já que a igreja
estava dividida em vários lugares, mas era uma igreja só, e que ela era santa e universal, uma só igreja. Santo Irineu de Lyon. De fato, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e de seus discípulos a fé. Tendo recebido essa pregação e esta fé, a igreja, como dissemos, embora espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Então, aqui esses santos padres entendiam que a igreja era uma só casa, uma só igreja, uma igreja universal, uma igreja católica e apostólica. Nós temos Tertuliano também que ele diz: se é verdade que o Senhor Jesus Cristo enviou os apóstolos para pregar, não se deve receber outros pregadores senão aqueles que Cristo instituiu. Portanto, todas as igrejas, tantas e tão grandes, constituem aquela primeira igreja fundada pelos apóstolos, de onde procede todas. Assim, todas são primitivas e todas são apostólicas, enquanto todas juntas formam uma só unidade. Então, os Santos Padres, eu trouxe aqui algumas citações, tá? Não vai ser de uma maneira exaustiva, né? Pra esse vídeo não ficar gigantescamente, né? Fica um vídeo longo. Mas essas citações de Santos Padres demonstram que a igreja, assim, era una e ela era católica. Esses Santos Padres, antes do Concílio de Nicéia, já entendiam que a igreja era uma só. E não essa salada de frutas de igreja, de várias igrejas separadas, e que ninguém tinha uma unidade, que eles não conversavam entre si e que não se entendiam como um corpo só místico de Cristo. Entende? Então, essa versão que o professor Lucas Jessa está trazendo aqui, ela não se segue da história e não se segue da patrística. Então vamos seguir o vídeo. Elas se reconhecem como irmãs, Se reconhece como irmãs. mas são uma igreja só? Como denominação, não. Assim a gente pode entender mais ou menos o que é falar de uma igreja católica antes do século VI. Professor, não é bem assim, tá? Aí tu vai ter que demonstrar, vai ter que mostrar na patrística ele se referindo assim, apenas os santos padres, os patriarcas, os hierarcas da igreja, se vendo só como igrejas irmãs que não formavam uma igreja só. Muito pelo contrário, que nem eu mostrei aquelas citações. Eles entendiam que eles faziam parte de uma só igreja, de uma só casa comum, de uma igreja católica apostólica. Essa versão, assim, de que seria como as igrejas protestantes, não se segue, tá? Não era assim a eclesiologia do primeiro milênio. As igrejas não se entendiam dessa maneira. Muito pelo contrário. Eles entendiam que o cisma, que não estar em unidade, não ser uma igreja só, era um erro gravíssimo, tá? Por isso que os cismas do primeiro milênio são tão dolorosos, porque eles entendiam que aqueles que cismavam saíam do corpo de Cristo. Um ponto, assim, interessante se dizer que se não havia a unidade da igreja, se a igreja não entendia como una, os cismas não deveriam significar nada. Então, o cisma do Concílio de Calcedônia não tinha que significar nada, não tinha que se sentir nada esse cisma. Mas quem estuda a história da igreja sabe que foi um cisma muito doloroso. 1054 não devia doer tanto até hoje entre católicos e ortodoxos, porque a igreja se entendia como uma só, sempre se entendeu dessa maneira. Não foi só a partir ali do Concílio de Nicéia, a partir do século VI, que começou a ter essa visão. Não, anteriormente já se entendiam sim como a igreja católica e una. Então que você a tem diversas propaganda que igrejas, faz diversas é que há uma só. Exatamente, que há uma unidade mesmo e tal, não sei lá. Essa história não existe. É a mesma unidade igual a gente protestante. Isso não se segue, tá, gente? Pelas coisas que eu já falei. Não é a mesma coisa. No primeiro milênio não se entendia dessa maneira como se o meio protestante entende da questão da unidade da igreja. É a mesma coisa. Um até vai na igreja do outro, às vezes reconhece como irmão, às vezes não, depende da igreja, mas é essa unidade. Tem coisas em comum, né? Tem teologias em comum, tem pensamentos em comum, mas não é a mesma igreja. São culturas diferentes, histórias diferentes, origens diferentes, doutrinas que se colidem, por isso que essas igrejas antigas estão sempre cismando, estão sempre com colégios de bispos diferentes, estão sempre brigando, os concílios têm sempre que resolver o problema. Por que existem os concílios ecumênicos? As igrejas estão se excomungando, se brigando desde sempre. Então, não é bem assim, tá? O fato de ter discussões e brigas teológicas entre a igreja, isso a gente vê no Novo Testamento, tá? A gente vê a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que notavelmente era mais judaizante, a igreja gentia, que estava sendo fundada por Paulo, que não era uma igreja judaizante. Então tu já tinha essas discussões desde o Novo Testamento. Tu vê assim, a questão do próprio Concílio de Jerusalém era para debater se os novos convertidos tinham que não aceitar questões judaizantes. Entende? Então, essas disputas entre hierarcas, essas disputas teológicas sempre existiam.
ter disputas teológicas não quer dizer que a igreja não era una, que eles não se entendiam como uma igreja só. Os hierarcas, a gente tem uma documentação vasta sobre isso, os próprios concílios são a prova disso, que os hierarcas se entendiam numa igreja só, eles conversavam entre si, eles debatiam as ideias, mas o fato de eles debaterem as ideias não quer dizer que eles não eram uma igreja só, entende? É uma afirmação equivocada do professor. O Concílio Ecumênico é o Império Romano, autoridade política, autoridade estatal, tentando unir. Consegue? Não. Então, Não é bem assim, professor, tá? A questão assim dos concílios ecumênicos. É lógico que a gente consegue ter concílios ecumênicos após com Constantino, São Constantino o Grande, quando ele para as perseguições, porque a igreja aí pode se reunir. A igreja era perseguida, a igreja estava sempre em tensão, não podia ficar aparecendo tanto, não tinha como condições de se reunir um concílio ecumênico nessas situações, onde de perseguição, de risco, dos bispos morrerem. Então, quando Constantino ele para as perseguições, é o momento onde realmente que a igreja consegue se reunir para ter concílios. E muito porque no primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, é onde tem a crise ariana. Então a gente vê aqui, ó, o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, 325, condenou o arianismo, que negava a divindade de Cristo, e estabeleceu o credo niceno original. Então, essa igreja, ela pôde se reunir no concílio de Nicéia por conta de não ter mais perseguições. São Constantino o Grande consegue manter aquele concílio de Nicéia para condenar o arianismo, que era a doutrina, a heresia que estava afetando, abalando a igreja naquele momento, e por conta disso, por conta dessa proteção do império, a igreja pôde se reunir. Mas não quer dizer que o império queria fazer uma unidade católica da igreja, não. Lógico que o império acabou facilitando muito a reunião da igreja, porque a igreja poderia se proteger, né? Mas não que o império em si, só por causa do império, a igreja se tornou una. Não, a igreja se entendia como una antes disso, antes dessa conversão de Constantino. Então, César, eu sempre faço uma diferenciação. Existe o catolicismo imperial, que é quando o Império Romano, no século IV, V em diante, tenta dar, através dos concílios ecumênicos e da instância jurídica, uma estrutura unificada. E existe o catolicismo romano. O que é o catolicismo romano? Ele é a Igreja Católica se formando como uma igreja separada das demais e superior às demais na Europa. Aqui eu pulei um ponto da argumentação do professor, que ele fala sobre o papado a partir do século VI e até a Idade Média, que não é o foco aqui do vídeo, também não me diz respeito, eu sou um cristão ortodoxo. Então, agora que ele vai falar agora os argumentos sobre as diversas bíblias e sobre o cânon bíblico, que é um dos pontos assim, principais que eu quero trazer e quero pontuar com vocês, né? Esse contexto, qual a ligação, tem alguma ligação da Igreja Católica com a Bíblia que nós temos hoje, do jeito que eles falam? Então, o que a Igreja Católica Apostólica Romana preservou foi a Bíblia dela, que é a Vulgata, tá? Então a gente precisa entender que na Antiguidade cristã você tinha diversas fontes bíblicas. Então, primeiro começar pelo óbvio, né? Quem fez o Antigo Testamento não foi a Igreja Católica e quem escreveu o Novo Testamento também não foi a Igreja Católica. Tá. Essa questão de dizer que a Igreja Católica guardou a Bíblia dela, por ser a Vulgata, é a mesma Bíblia, tá? É uma tradição diferente, entende? Tu vai ter a Bíblia... o Antigo Testamento utilizado pelos ortodoxos vai ser a Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito em grego. O Novo Testamento escrito em grego vai ser o mesmo Novo Testamento traduzido para o latim. É a mesma Bíblia, só é uma tradução diferente. Então, essa pontuação do professor eu realmente não consigo entender muito bem o que ele quer dizer. É a mesma Bíblia, só com uma tradução diferente. Não é uma Bíblia totalmente diferente. É a mesma coisa assim que eu dizer que a Bíblia que está escrita em português é diferente da Bíblia que está escrita em inglês. Entende? Não tem sentido. É a mesma Bíblia, só com uma tradução diferente. A não ser que você diga que Paulo, Mateus, Marcos eram católicos apostólicos romanos. Se você está dizendo isso, é uma ideologia. Você não vai encontrar isso nem nos autores católicos mesmo. Então... Não, na verdade, isso e a percepção ortodoxa, tanto católica como romana, é que os apóstolos, os discípulos, eles eram sim católicos. Entende? Eles eram católicos. A gente entende dessa maneira, que eles eram católicos. Porque Cristo fundou a Igreja Católica. Entende? Então, a igreja do primeiro milênio, a igreja do primeiro milênio se entendia como a Igreja Católica. Então, ali tu tinha os ortodoxos orientais, antes de se cismarem no Concílio de Calcedônia, e os ortodoxos e os católicos romanos, eles se entendiam como uma igreja só e como uma igreja católica. Então, quando no 451
no Concílio de Calcedônia, ao rompimento dos Miafisitas, eles entendem que a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana saíram da Igreja de Cristo, saíram do corpo de Cristo. Assim como nós ortodoxos, os católicos romanos, entendemos que eles saíram do corpo de Cristo. No 1054 é a mesma coisa. Então, cada lado entendeu que o outro lado saiu do corpo de Cristo, entende? E se entendiam como a Igreja Católica. Então, a Bíblia em si são os textos sagrados. Agora, o que Então, para resumir, por isso que as igrejas apostólicas entendem sim que os apóstolos e os discípulos eram católicos, tá? esses apologistas católicos vão dizer é que foi a Igreja Católica que escolheu os textos sagrados e disse quais são certos e quais são errados. Então, primeiro ponto que isso aí é um equívoco e é um erro, porque não existe uma única lista canônica na antiguidade. Tá, agora dá pra entender mais ou menos a linha que o professor Lucas quer traçar, né? Só que aí eu quero entender como é que ele acha que o cânon foi feito, tá? Porque o cânon, ele foi selecionado pela igreja. O cânon não foi formado de uma maneira orgânica, que organicamente o cânon foi sendo feito, sendo ficando bonitinho. Não. E essas distinções das listas canônicas que ele tá falando, que ele faz parecer que são gigantescas, não são, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Essas distinções não são desses gigantes, são, nossa, uma distinção, assim, muito diferente de cada cânon, não é? Tá? Existem diversos cânones. Então a gente pode falar, por exemplo, e aí, se você quiser contabilizar aí, mas isso tá no material, tá? Então se você entrar no grupo do WhatsApp, você vai receber esse material. Então a gente pode falar de uma Bíblia ou de um cânon católico, um cânon ortodoxo calcedoniano, que difere entre cânon grego e cânon russo, então já 2. A gente pode falar de um cânon georgiano, da Igreja Apostólica Georgiana, um cânon armênio, da Igreja Apostólica Armênia. Não estou falando nada de catolicismo romano aqui. A gente pode falar de um cânon copta, a gente pode falar do cânon etíope, a gente pode falar dos cânones siríacos, tanto dos siríacos ocidentais, miafisitas, quanto dos siríacos orientais, os assírios. Então, só agora aqui, citando alguns exemplos, eu disse 9 cânones, 9 bíblias, tá? A Igreja Católica participou desses 9 aqui? Não. Na verdade... Tá. Tu vai ter esses cânones, essas bíblias, em diferentes patriarcados, diferentes regiões, que vai estar na língua delas, tá? Então não é uma bíblia diferente, é uma bíblia traduzida para a língua daquele patriarcado, daquela região. Tu vai ter uma diferença mínima entre os cânones. E isso que ele vai dizer depois que a Igreja Católica não... que no caso ele quer se referir à Igreja de Roma, não interferiu, não teve uma ação entre esses outros cânones, não se segue também, tá? A gente vai mostrar isso agora. A gente vem aqui na questão dos cânones bíblicos. Aqui tem uma tabela no próprio Wikipedia, peguei no Wikipedia para ser mais fácil para cada pessoa pesquisar e ver. Você vai ver aqui as tradições, né? A tradição ocidental, católica romana, a tradição ortodoxa oriental, e tu vai ver as bíblias aqui, ó, a Bíblia protestante, a Bíblia católica romana, dos gregos ortodoxos, dos eslavônicos ortodoxos, georgianos, dos armênios, e todas essas igrejas que o professor Lucas citou. Lembre que o professor Lucas disse que essas igrejas em si, elas não se entendiam unidas, não se entendiam uma igreja só. Mas veja só, os cânones dessas igrejas são praticamente idênticos. Ele tenta botar assim como se fossem cânones extraordinariamente diferentes, e não o são. A gente vai ver o seguinte aqui, ó. Eu separei essa listinha para ficar mais fácil. A gente vai vir aqui na questão dos cânones. Os cânones da igreja, da tradição ortodoxa oriental, da igreja também persa, que é um cânone comum. O que é o cânone comum? Um cânone que todas as outras igrejas têm também. Por quê? Todas as igrejas aceitam o mesmo Novo Testamento, 27 livros, tá? A diferença vai estar no Velho Testamento. Só que essa diferença é mínima, não é uma diferença gigantesca como ele quer fazer parecer, tanto que ele nem cita os livros de diferença. E aqui a gente vai ver. Cânone comum. O que tinha nesse cânone comum de todas as igrejas? O Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, os 4 livros de Reinados, os 2 livros, segundo livro de 2 livros de Crônicas, Esther, adições a Esther, Tobias, Judite, 1, 2 e 3 Macabeus, Jó,
Salmos, incluindo o Salmo 51, tá? As igrejas orientais ortodoxas têm o Salmo 151, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiastes, Eclesiástico, Isaías e Jeremias, Lamentações, Baruque, Epístola de Jeremias, 1ª e 2ª Esdras, Neemias, Ezequiel, Daniel, Adições de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Agar, Zacarias e Malaquias. Então, esse é o cânone comum a todas as igrejas, tá? A todas as igrejas, esse cânone comum. E agora a gente vem para a exceção do cânone, que é as exceções que o professor Lucas está falando como se fosse algo gigantesco. E não é. A primeira é a igreja de Roma, a igreja ocidental. Eles não vão ter o Salmo 151, 2ª Esdras e 3º Macabeus. E a igreja russa e a georgiana e a armênia, que é aquela que ele falou também, que eles vão ter o 3º Esdras. Então essa é a diferença dos cânones. E a minha pergunta fica aqui, como essas igrejas têm um cânone tão similar, tão igual, se ela não era uma igreja só? Era uma igreja separada, cada um formou seu cânone da maneira que queria, com a sua tradição, com a sua cultura, como ele quer demonstrar aqui, quer dizer. Não tem como. E a igreja ocidental foi sim fundamental nessa questão da formação do cânone, onde que os sinos do norte da África foram essenciais para a formação canônica da igreja. Então a gente vai ver aqui, ó. A gente vai vir aqui na questão dos sínodos, que eu separei aqui pra gente ver. Primeiro, o sínodo de Roma, que é um sínodo regional, pelo Papa Damaso, que deu uma lista oficial do canônica, que é dos 73 livros que a igreja de Roma ainda segue com ele. O Concílio de Hipona e de Cartago também aprovaram essa mesma lista do cânon com 73 livros, incluindo os deuterocanônicos do Antigo Testamento. E o Concílio de Cartago, o Concílio de Cartago, ele teve uma importância gigantesca, tá? Todas as igrejas referenciam o cânone no Concílio de Cartago. O Concílio de Cartago foi um concílio do norte da África que foi importantíssimo para essa confecção do cânone, tá? Então todas as igrejas vão sempre referendar o Concílio de Cartago. Então, todas as igrejas vão sempre se referendar ao Concílio de Cartago, que ele teve uma importância muito grande nessa formação do cânone, seguindo aquela linha ali do Concílio de Roma, o Concílio de Hipona e Cartago, e depois esse outro concílio de Cartago, de 419, ele vai definir muito bem essa questão do cânon bíblico. Então a gente segue aqui o cânone do concílio de Cartago, o cânone 24. Nada seja lido na igreja, exceto as escrituras canônicas. Item, que exceto as escrituras canônicas, nada seja lido na igreja, sob o nome de escritura divina. Mas as escrituras canônicas são as seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, filho de Num, os Juízes, Rute, os Reis, 4 livros, as Crônicas, 2 livros, Jó, o Salteiro, os 5 livros de Salomão, os 12 livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Tobias, Judite, Esther, Esdras, 2 livros, Macabeus, 2 livros, no Testamento. E aqui se segue os livros do Novo Testamento, os 27 livros que a gente conhece. E esse concílio, tem gente que pode dizer, mas esse concílio é um concílio regional, não teve toda essa importância. Teve sim. Que a gente vem aqui no concílio de Trulli, que é um concílio ecumênico, no seu cânone 2, que ele diz o seguinte: da mesma forma, ele está validando cânones de outros concílios, e ele cita o concílio de Cartago. Da mesma forma, os de Sárdica e os de Cartago, também os que se reuniram novamente nessa cidade real protegida pelo céu, sob o comando do seu bispo, Nectário e Teófilo, arcebispos de Alexandria. Então, aqui ó, ele está validando os cânones de Cartago, que fala também essa questão do cânone bíblico. Então, esse concílio de Cartago é muito importante, que vem da África, do norte da África, tem essa importância gigantesca, é um sínodo ocidental, demonstrando que estava sob a jurisdição do bispo de Roma, demonstrando assim que o Ocidente teve sim um papel fundamental na formação do cânon bíblico. Então, quando a gente volta para aquela questão, e as diferenças entre os cânones daquelas igrejas orientais e da igreja ocidental? A diferença que se dá aqui nas igrejas orientais é que a Septuaginta tem algumas variações da Septuaginta, que vem com um livro a mais, um livro a menos, e isso sempre foi entendido e aceito tranquilamente. Sempre foi entendido como algo normal, essa diferença de 1 ou 2 livros. O que não podia fugir era desse cânone comum, dos 73 livros, que todas as igrejas têm. Entende? Todas as igrejas têm esse livro. Então, o único cânone que é muito diferente, que é bem diferente mesmo, que tu vai ver,
é que eu reforço o ponto que essas igrejas estavam em unidade. Essas igrejas conversavam entre si. Essas igrejas debateram um cânon bíblico para formar o cânon bíblico. Então, quando a gente tem a primeira separação da igreja, que é a separação dos miafisitas, no Concílio de Calcedônia, 451, o cânon bíblico já tinha sido debatido, já estava tendo a formação do cânon bíblico. O Concílio de Cartago já havia acontecido e já tinha sido aceito aquela base do cânon bíblico. Então, toda a igreja estava unida nesse debate, nessa conversa do qual cânon era o cânon correto. E quando a gente vê que se a igreja fosse muito separada, os cânones seriam totalmente diferentes. Um grande exemplo disso é a igreja da Etiópia. Então, o grande exemplo disso é a igreja da Etiópia, que tem um cânone totalmente diferente. É um cânone que tem livros assim que nenhuma outra igreja tem, porque ela foi realmente uma igreja que se desenvolveu isolada, sozinha. Se fosse o caso de todas as igrejas, essas tradições mais isoladas, cada um com sua tradição, com sua cultura, todas teriam então um cânone muito diferente, e não esse cânone igual, com algumas diferenças que eu demonstrei ali, que eram poucas diferenças em si que tinham cada cânone. Não é uma diferença absurda, gigantesca. E que sim, a Igreja do Ocidente teve um papel fundamental nessa questão da formação do cânone. Então, vamos seguir aqui com as falas do professor? Toda a história da construção das Bíblias orientais não tem absolutamente nada a ver com o catolicismo romano. A gente já viu que isso não se segue, tá? Então, os sínodos ocidentais ali do norte da África foram muito influentes e muito importantes para todas as igrejas do mundo todo. O catolicismo romano criou, vamos botar assim, preservou e guardou, foi a sua versão da Bíblia, que é a Vulgata, tá? E a Vulgata, muita gente fica falando aí, a Bíblia católica é verdadeira porque ela segue a Septuaginta e Jesus Cristo lia a Septuaginta. Eu não vou nem entrar nesse ponto, mas a Vulgata não vem da Septuaginta. E que é muito provável, sim, que Jesus lia a Septuaginta, tá? A Vulgata que ele vai trazer era uma tradução pro latim, né, que São Jerônimo faz a pedido do Papa Damaso, que ele se utiliza ali de textos hebraicos, da Vetus Vulgata, e sim dos textos gregos, tá? Então ele faz uma tradução, não é uma Bíblia própria. Eu não sei porque o professor Lucas Gestas considera uma tradução uma Bíblia própria. Não é. É a tradução da Bíblia para o latim. Se for levar essa régua que o professor Lucas Gestas está fazendo, então a Bíblia siríaca é a Bíblia própria da Síria, não é uma outra Bíblia. A Bíblia copta é uma outra Bíblia. Então a Bíblia russa é uma outra Bíblia. Não, é traduções, que nem eu voltei a dizer. Se tu pegar uma Bíblia em português e uma Bíblia em inglês, é a mesma Bíblia, só que é em línguas diferentes. É esse ponto que ele está trazendo, assim, não se segue por conta disso. A Vulgata é a tradução latina da Bíblia. Não tem nada demais, entende? Não tem, tipo, nossa, isso aqui é uma outra Bíblia. Como a gente demonstrou, não. Tu olha nos sínodos, o mesmo cânon se é seguido. É só uma tradução diferente. Septuaginta. É tudo errado, né? Então, peraí. Troca em miúdos. Como é que funciona? Não, deixa eu só concluir, então. A gente tem diversas Bíblias orientais. E quando a gente fala de Bíblias orientais, elas também são diferentes. Porque o biblista, o exegeta, que é um arqueólogo do texto, ele vai pegar uma Bíblia siríaca e vai falar: olha, aqui tem a Vetus Sira, aqui tem traços da Peshita, aqui tem traços da Septuaginta. Mas, novamente, isso não quer dizer, isso é tradução. Tradução não quer dizer que é uma Bíblia diferente. Novamente, só seria diferente se fosse uma Bíblia totalmente diferente, um cânon totalmente diferente, um cânon que não se segue os outros cânones. Isso é uma tradução. O fato de ter partes, tu pega assim o Velho Testamento, tem partes assim que é em hebraico, partes em aramaico. No Novo Testamento tem partes ali que tem escritos em aramaico. Não quer dizer que é outra Bíblia, é uma tradução. Isso não se segue, sabe? Não se segue esse argumento. Aqui tem traços de texto que a gente não sabe traçar. O cara vai para a Bíblia etíope, olha, essa tradução do Antigo Testamento aqui tem traços que vêm da Septuaginta, tem traços que vêm de não sei de onde. Então, a construção das Bíblias orientais antigas, elas têm diversas fontes, elas têm diversas origens. Porque o que é a Bíblia? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Obviamente. Esse Antigo Testamento, ele não é o texto massorético, tá? Esse Antigo Testamento é o texto antigo, são vários tipos de texto, né? Em hebraico. Tem Bíblias que tem traços que não são do hebraico, são do Targumim. Tá?
Mas a Lutero se utilizou sim do texto massorético, tá? Da Tanakh, que foi terminado ali na Idade Média. Então, pelos rabinos, né? Então, o Velho Testamento protestante é o seguido pela Tanakh. O Lutero, ele rompe com a tradição da igreja, ele rompe com esses sínodos e com os concílios do primeiro milênio, esses sínodos que definiram o cânon bíblico e que foram aceitos pelo concílio ecumênico, e que as igrejas aceitaram como um todo, para ir para essa questão dos judeus ali, em hebraico da Tanakh, tá? Então, novamente, ele toca muito nessa questão de traduções de bíblias com línguas diferentes, mas é só apenas uma tradução, não uma bíblia diferente, que a gente já falou. Essas igrejas, que eram una, que era a igreja católica, tinham um cânon comum, e aquilo que fugia desse cânon comum eram essas variações da Septuaginta, tá? Tá? Tem bíblias orientais antigas que nem tiraram o Antigo Testamento, que tiraram uma parte do Antigo Testamento da Peshita, tá? Que é a Bíblia siríaca que vem depois. Então, depois a gente pode até explicar isso, mas resumindo, são várias Bíblias, são vários cânones no Oriente. Várias traduções, e a gente viu aquela questão dos cânones. Os cânones não são diversos cânones, tá? A diferença é mínima, que nem a gente mostrou. Eu posso reforçar de novo para aqueles que ficarem em dúvida. Esse aqui é o cânone comum, e aqui estão as exceções desse cânone comum. A Igreja de Roma, que não tem o Salmo 151, não tem 2ª Esdras, nem 3º Macabeus. A Igreja Russa, e Georgiana e Armênia, que tem 3ª Esdras. De resto, é todo o mesmo cânone. A única igreja que vai ter um cânone muito diferente é a Igreja Etíope. Exatamente por quê? Porque ela se desenvolveu sozinha, isolada, muito isolada das demais igrejas. Todas as outras igrejas levaram como referência o concílio de Cartago, os concílios de Hipona, que definiram esse cânon bíblico. Então a gente vem aqui, tem um ponto aqui que eu tinha separado aqui pra gente, que é da Igreja Ortodoxa, que a Igreja Ortodoxa, ela adere ao primeiro cânon bíblico oficial de 73 livros, conforme reafirmado no Concílio de Cartago. Aqui é uma posição da Igreja Ortodoxa, 419. E este mesmo cânone que a Igreja Católica Romana afirma, além dos 73 livros, porém, os cristãos ortodoxos também incluem 1ª Esdras, 3ª Macabeus e a Oração de Manassés, que é por conta da Septuaginta. Entende? Então não é essa diferença de várias Bíblias diferentes, é uma mesma Bíblia, com essas nuances e com traduções diferentes. Quando ele fala assim, a Bíblia grega, a Bíblia em grego, a Bíblia siríaca, a Bíblia em siríaco. Então não é uma outra Bíblia, entende? Nenhum deles tem a ver com o catolicismo romano, nenhum deles tem a ver com o Ocidente, tá? Ponto. Agora o ponto da Bíblia ocidental. A Bíblia ocidental, católica, romana, ela é baseada na Vulgata de Jerônimo, tá? Só que a Vulgata de Jerônimo, ela é uma... Olha só que interessante. Ela é uma tradução dos textos originais do hebraico e do grego que Jerônimo fez para um latim do seu tempo. Porque antes da Vulgata já tinha a Ítala, que A Vetus Vulgata. já era uma Bíblia para o latim. Então, antes da Vulgata, a gente tinha um corpo de traduções que são as antigas africanas, a Vetus, tá? A Vetus Latina. A Vetus Latina ou a Vetus Africana. É um corpo de diversos textos em latim, mas de diversos autores. Algumas traduções são mais literais, outras traduções são completamente dinâmicas, vamos botar assim. E as igrejas que falavam latim, que não eram todas no Ocidente falavam latim, tá? Tinha igreja grega. As igrejas que falavam latim, elas acabavam pegando o mesmo texto com interpretações diferentes. Tipo assim, o mesmo texto de Salmos dizendo duas coisas diferentes, né? Então isso dava muita confusão. Jerônimo, então, ele vai fazer o trabalho da vida dele. Ele vai para o Oriente, tá? Conhecer o Antigo Testamento que os judeus utilizavam em hebraico, aprender o hebraico, né? E começar A tradução de Jerônimo a pedido do Papa Damaso, né? Que daí ele faz a Vulgata. a fazer o trabalho o quê? De fazer uma nova tradução que o povo pudesse entender naquele momento. Que as antigas traduções latinas também é de um latim que era Muito falado no rebuscado, passado. tal. E aí ele vai... a Vulgata porque é o latim vulgar do povo. Vulgata porque é língua do povo. A língua vulgar é língua do povo. Latim ainda não era a língua sagrada, nem dos anjos, nem a língua do anjo Gabriel. E Jerônimo,
ele tem uma grande inspiração em Orígenes. E Orígenes, ele tinha uma tradução que a gente chama de hexapla, que ele pegava diversas fontes do hebraico, tá? Junto com a Septuaginta, e corrigia os erros, as adições, as subtrações, as más traduções, e fazia uma tradução mais correta. E aí, nesse pensamento, existe uma palavra que a gente chama de verdade hebraica, veritas hebraica. Ou seja, os textos verdadeiros, os textos inspirados, são aqueles que seriam originais, ou seja, os textos em hebraico. Os textos ditos e atribuídos a personagens do Antigo Testamento em grego não podem ser verdadeiros, porque esses personagens não falavam grego. Tá, aí tu pega uma das opiniões, tá? Tu tem, sim, pais da igreja que preferem ficar com o cânon mais estrito, que é o cânon hebraico, porém, o cânon ainda não estava fechado. O cânon bíblico ele vai ser fechado ali a partir ali no quarto, a meados do quinto século. Antes disso, havia esses debates. Então, tu vai ter essa questão de Orígenes, que ele tá falando, que Orígenes vai defender um cânon mais estrito. Tu vai ter, acho que ali também Santo Atanásio, que defende um cânon mais estrito, mas também cita os deuterocanônicos. Tu vai ter São Jerônimo, que defende esse cânon mais estrito, mas ele nem estava no âmbito dos debates. O cânon em si não tinha sido formado. O cânon bíblico, ele começa a ser formado quando esses sínodos se reúnem para definir um cânone comum. Antes disso, a igreja não tinha se reunido para falar sobre isso, não tinha essa condição de confirmar qual era o cânon bíblico fechado. Então, tu tinha diversas opiniões de pais da igreja sobre os livros que deveriam estar ou não no cânone. Então, tu tem pai da igreja que fala que as cartas de São Clemente deveriam estar no cânon bíblico, que a de Daquê devia estar no cânon bíblico. Então, tu tem diversas opiniões sobre isso. Então, a gente pega aqui essa questão que ele estava falando, que eu tinha separado aqui também, de Orígenes. Orígenes, né, ele listou 22 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Tu tem também Santo Atanásio, na Epístola 39. Ele também fala sobre isso, dos 22 livros do Antigo Testamento, e cita aqui essas seções do Novo Testamento também. Então, ele vai citar cânones mais enxutos, onde que essa opinião assim, mais próxima ao cânone hebraico, mas ainda o cânone estava sendo debatido e não era fechado. No cânone, nem o Novo Testamento estava fechado ainda, tá? Nem o cânone do Novo Testamento estava fechado. Então a gente vem aqui também Santo Agostinho, que ele vai dar também a opinião dele sobre os cânones, e que ele cita os deuterocanônicos como canônicos. Então, tu vai ter toda essa questão assim, dessa disputa entre os pais da igreja sobre esse assunto, até chegar àqueles sínodos que eu citei, onde que eles batem o martelo e falam o que era escritura sagrada e o que não era. Então, antes disso, se tinha um debate sim sobre esse assunto. Não é nenhum problema. Citar um pai da igreja que discorda do cânone atual da igreja não quer dizer que o cânone está errado. A opinião de um pai da igreja ou outro não define o que a igreja vai seguir, mas sim quando a igreja se reúne para definir esses assuntos. E, novamente eu falo, o Concílio de Cartago, 419, foi aceito pelas igrejas como um cânone comum. Né? Então, Esdras, Enoque não falavam grego. Então, como é que você tem textos que são atribuídos a eles em grego? Naquela época, século II, a galera já estava... são textos atribuídos. Então, Jerônimo ele vai empreender uma versão cujo Antigo Testamento ele seja semelhante ao nosso, né? Quase igual ao nosso protestante, de 39 livros, ou dos 24 livros hebraicos, ou dos 22 livros hebraicos, segundo Flávio Joséfo. E, se eu não me engano, ele vai só acrescentar Tobias e Judite contra a opinião. Porque é São Jerônimo, é o autor da Vulgata, que vai, César, considerar esses outros livros apócrifos. Sim, a gente volta àquele ponto. É a opinião de um teólogo, que era São Jerônimo, ele tinha essa opinião. Mas agora, não era a opinião da igreja como um todo, tá? Então tu vai ter diversos pais da igreja que consideram esses livros canônicos. Então, o professor, ele citar São Jerônimo na tradução da Vulgata falando disso, é uma coisa. Mas não é a posição da igreja de Roma. Tanto que o próprio Papa Damaso, que pediu para São Jerônimo fazer a tradução, não considerava isso. Então, se tu pegar ali o Concílio de Roma, que o Papa Damaso fala de uma lista canônica, ele bota esses livros como canônicos, entende? Então, novamente a gente volta a esse ponto. Nem os próprios judeus tinham um cânon fechado do Velho Testamento. As escolas judaicas divergiam no cânone, dos cânones. Então, ele citou Flávio Joséfo cita uma lista de cânone entre os judeus. E tinha outras listas. Nem os próprios judeus tinham um cânon fechado dentro do Velho Testamento, tá? Não foi o protestantismo, não foi o Lutero que inventou isso. Jerônimo, ele vai falar, não,
Eu tenho fontes, eu tenho tradições, por mais que algumas igrejas aceitem alguns desses livros, Todas as igrejas aceitam esses livros. tá? E leiam, eu não considero eles inspirados. Vocês podem até ler como edificação, vocês podem até... Ele chamava de livro de edificação, né? Mas inspirados não. Então o próprio Jerônimo já separa no Antigo Testamento os livros que são inspirados dos apócrifos. Tá? Então isso não é uma tradição luterana, isso é uma tradição de Jerônimo. Tá? Ah, Lucas, mas a Vulgata tem os deuterocanônicos. Exatamente. Depois que Jerônimo morre, você continua o trabalho dele de inserir numa Bíblia os demais livros que ele não inseriu. E Novamente, a gente volta para aquele ponto. São Jerônimo era um teólogo que tinha essa opinião mais estrita, mas a igreja de Roma e as demais igrejas não tinham essa opinião, eles consideravam aqueles livros como canônicos. Então, outros santos padres consideravam esses livros como canônicos, o próprio Santo Agostinho considerava esses livros como canônicos, dentre outros santos padres consideravam esses livros como canônicos. E as igrejas, quando se reuniram, consideravam esses livros como canônicos. Então, tu pegar um pai da igreja, falar que aquele pai da igreja discordava disso, logo aqueles livros não são canônicos, não se segue, porque a igreja do primeiro milênio se movia pelo consenso patrístico, pelo consenso dos santos padres e pela tradição da igreja, que é a ação do Espírito Santo dentro da igreja. E esse consenso patrístico e essa ação do Espírito Santo se dava nos concílios. E nos concílios as igrejas consideraram esses livros canônicos. E a Vulgata Latina, ela é um processo que começa com Jerônimo e só termina na Idade Média, tá? Então, a Vulgata Latina, ela vai ser inserida, ela vai ser transformada também em muitos textos, tá? E, aliás, o próprio nome deuterocanônico já diz que não está no primeiro cânon. Porque... É meio que óbvio, né? Um cânon que vem depois, né? Eu considero canônico. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro do catolicismo romano, tá? A aceitação dos deuterocanônicos como inspirados sempre foi disputada, tá? Não é coisa do protestantismo, não foi o protestantismo. Ter questionamentos sobre isso não demonstra essa disputa tão grande como o professor quer dizer, tá? Que nem a gente volta, desde o primeiro milênio já se tinha estabelecido esse cânone comum. O fato da igreja assim, não enfatizar tanto essa questão em cima de um cânone todo estrito, é porque a igreja não achava necessidade nisso. Passa a ter necessidade nisso, tanto para o Ocidente, muito pela Reforma Protestante, por conta da doutrina da Reforma Protestante seria só a Escritura, onde dá essa ênfase gigante na Bíblia, onde que a igreja de Roma vê essa necessidade de tentar cravar fazer no Concílio de Trento, né? Cravar esse cânone mais estrito, todo definido, né? E começa a barrar esse debate sobre o cânone. Mas, tipo, antes disso, o debate no Ocidente não era um problema, né? Porque a igreja já tinha falado definindo um cânone comum, tá? A gente volta de novo àquele ponto. O protestantismo que inventou isso. Então, ela é tão disputada que o Concílio de Florença, ele tem que intervir com uma lista, tá? E mesmo assim, o Concílio de Florença não conseguiu colocar na mente de todos os teólogos e universidades católicas a aceitação dos deuterocanônicos. Então, durante toda a Idade Média, vai ser disputado isso. Por isso é que só no Concílio de Trento, século XVI, é que vira uma espécie de dogma ter os deuterocanônicos na Igreja Católica. Lucas... E agora a gente volta para aquele ponto. Retornamos. Os concílios regionais e o Sexto Concílio Ecumênico já tinham colocado esses livros como canônicos, tá? Então, não é só no Concílio de Trento. No Concílio de Trento, a Igreja de Roma enfatiza realmente essa questão do cânon, porque é um concílio contra a reforma. E os reformados falam muito dessa questão do cânon bíblico. E os reformados, eles se utilizam não da tradição, não dos concílios regionais, eles se utilizam do texto massorético, da Tanakh, e do texto Receptus de Erasmo de Roterdã do Novo Testamento. Eles rompem com essa tradição que a igreja sempre aceitou esses livros como canônicos. Então a gente só voltar para aquela questão daqueles concílios que eu falei e para os cânones comuns de todas as igrejas apostólicas. Entende que todas têm esses deuterocanônicos. Tem esses livros que para os protestantes são como apócrifos. Então, pessoal, eu vou reagir só até esse ponto aqui do vídeo, tá? Porque senão esse react vai ficar gigantesco, geralmente as pessoas não gostam de assistir reacts tão grandes, né? Então, acho que já deu para resumir muito bem a posição do professor Lucas Gestas, e demonstrando que aquele primeiro ponto ele queria dizer que a igreja não se entendia como una. Eu trouxe citações aqui de alguns santos padres dizendo que sim, entendiam a igreja como una. Onde ele queria dizer, então, que a igreja de Roma, a igreja ocidental, não teve influência nenhuma na formação do cânon. Eu demonstrei pelos concílios do norte da África, que estavam sob a jurisdição do bispo de Roma, demonstrando que esses concílios regionais se entenderam, sim, como importantes,
como sendo dos decisivos para essa formação do cânon bíblico, o Concílio de Cartago, principalmente, mostraria aquela questão da posição da Igreja Ortodoxa sobre isso. As demais igrejas também atendem essa posição, porque todas as igrejas se entendiam como una, ainda mais quando estava se debatendo o cânon bíblico, todas as igrejas estavam unidas, não havia esses grandes rompimentos na igreja. E também demonstrei essa questão do professor Lucas dizer que essas traduções diferentes da Bíblia seriam Bíblias diferentes, que não se segue. Não é o caso, tá? O fato da Bíblia ser traduzida em outra língua não quer dizer que é outra Bíblia. O fato da Bíblia ter fragmentos de várias línguas no cânon bíblico não quer dizer que é outra Bíblia. Que essas igrejas, assim, tinham um cânon em comum, a qual elas seguiram. Anteriormente a isso, os santos padres debatiam sim o cânon bíblico, tinham santos padres que queriam um cânon mais estrito, como alguns cânones dos judeus, alguns que já queriam esse cânone com os livros que hoje os protestantes consideram como apócrifos, tá? E que a igreja, quando se reuniu, definiu esses cânones, que tem todos esses livros, esses 73 livros como base, e as igrejas orientais com livros um pouco a mais por conta dessa variação da Septuaginta, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtem, comentem, compartilhem. Quem ficar interessado em saber como foi a minha conversão na ortodoxia, eu vou deixar o livro aqui no final. Então, que vocês fiquem com Deus.